Então, eu quero convidar os irmãos já para abrir a sua Bíblia na carta 1 aos Coríntios, capítulo 6, carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, para nós lermos aqui a palavra de Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, vamos aguardar os irmãos encontrar o texto. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 12 ao 20. Preste atenção. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Só um minutinho, irmãos. Deixa eu só dar uma controlada nesses retornos aqui, para a gente poder conseguir fazer o nosso culto, né? Deixa eu só dar uma controlada aqui. Agora sim. Vou repetir o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, membros de Cristo e far-lo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, diz, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então, uma salva de palmas, dá um glória para Jesus, bem alegre. Louvado é o nome do Senhor. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cuidado do nosso corpo. Já que nós estamos falando das doenças do século, nós vamos falar um pouquinho da saúde física e também envolvendo o espiritual, mas relativo ao nosso corpo. Como servos de Deus, temos a obrigação de cuidar muito bem do nosso corpo, pois ele é templo do Espírito Santo. E além disso, é desejo do Pai que desfrutemos de boa saúde física, mental e também espiritual. Então Deus, ele tem um interesse que os seus filhos, o povo, venham a ter, eu diria, um aproveitamento completo das promessas de Deus no que diz respeito à saúde física, mental, espiritual. E o nosso corpo, ele faz parte desse processo. Porque o corpo do cristão e a igreja como um todo, sendo um corpo espiritual, é templo do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo habita nesse momento. Então, nós devemos ter um devido cuidado com o nosso corpo, visando atender, eu diria, essas
necessidades de purificação e santificação para que nós venhamos continuar sendo templos do Espírito Santo, ele venha permanecer nas nossas vidas, e também venhamos com isso desfrutar das bênçãos de Deus em nosso favor, enquanto nós aguardamos aqui a vinda de Jesus nos apanhar, tá bom? Então, saúde do corpo. Hoje, nós vivemos aí uma época em que o corpo das pessoas, ou a sociedade, melhor dizendo, elas têm incentivado as pessoas cada vez mais supervalorizar a aparência física, fazendo com que as pessoas venham literalmente estarem dedicando praticamente boa parte da sua vida, e quando eu falo vida, eu estou falando de tempo, de recursos e outras situações, para que ela possa ter um corpo, entre aspas, agradável aos padrões estéticos e sociais desse momento. É óbvio que devemos cuidar do nosso corpo, todavia, a sociedade moderna influencia, ou influenciada pela mídia, tem cometido exageros, extremos nesta área. Então, os meios de comunicação, de uma certa forma, as mídias, elas procuram incentivar as pessoas, a sociedade de uma forma em geral, a supervalorizar a questão física, a questão da aparência. E como consequência, nós vamos ver que existe exageros por parte das pessoas em alcançar esse padrão que é transmitido pelas mídias. As pessoas, em detrimento da saúde, elas fazem procedimentos estéticos que, uma boa parte das vezes, tem um resultado negativo daquilo que elas almejavam alcançar. As pessoas, para alcançar esse padrão estético que as mídias procuram incentivar a sociedade a ter, elas fazem, eu diria, uso dos seus recursos financeiros de uma forma a até prejudicar outras áreas que são importantes da sua vida, como a própria saúde, e outras situações mais, isso prejudicando a própria e, de uma certa forma, privando a pessoa de viver o que Deus tem para ela. Porque o que Deus tem para nós não é só, em extremo, ter a prosperidade econômica ou uma aparência agradável perante a sociedade nos padrões estéticos atuais. Não é isso. A bênção de Deus para o seu povo, enquanto nós aguardamos Jesus voltar, ela é abrangente, ela é completa. Eu já mencionei aqui nesta manhã que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E se de alguma forma alguém, em busca de alcançar um padrão estético estabelecido pela sociedade, ela prejudica o seu relacionamento com Deus, ou, entre aspas, ela suja o seu corpo de uma forma espiritualmente dizendo, prejudicando a presença do Espírito Santo na vida dela, ela, na verdade, então, está indo na contramão daquilo que Deus tem para ela. E quando eu falo sujar espiritualmente, eu estou dizendo com relação a pecados. É claro que nesse momento já vale aqui ressaltar que nós não estamos cometendo erro ou pecado cuidando do corpo. E, na verdade, o nosso desejo nessa manhã é mostrar isso para vocês, que nós temos que cuidar da nossa condição física e espiritual e do nosso corpo também, só que não exagerando, não indo a um extremo que prejudica outras áreas, tá bom? O dever de cuidar do corpo. Fomos criados para a glória de Deus, está lá em Isaías capítulo 43, verso 7. Portanto, toda a nossa essência deve ser conservada pura, santa e agradável a Deus. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, a Bíblia fala que nós temos que apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que isso é um culto racional. Então, se nós somos criados para a glória de Deus,
nós temos que conservar a pureza nas nossas vidas. Então, o cuidar do nosso corpo faz parte dessa conservação. Por exemplo, controlar o estresse, fazer uma caminhada, manter uma dieta equilibrada de alimentação, tudo isso é essencial para a saúde física, mental, de qualquer ser humano. Então, nós temos necessidades. E como eu disse a princípio, o exagero que é o problema. Mas o cristão, ele deve cuidar do seu corpo desta forma, preservando aquilo que Deus nos deu. Se nós temos um corpo e temos saúde, ou que não temos saúde, mas temos um corpo, e para nós termos vida, nós precisamos desse corpo, temos que lembrar que foi Deus que nos deu, é uma dádiva dEle. E nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu. Então, há pessoas que, algumas vezes, elas são os extremos, como eu já mencionei, aquelas que é o extremo, que em detrimento da sua vida espiritual, e até mesmo em detrimento do bem-estar físico, em busca de alcançar um padrão estético estabelecido por pessoas que a maioria das vezes não são cristãs, têm segundas intenções em cima, procurando alcançar esse padrão, as pessoas querendo mostrar uma estética agradável, prejudica a sua própria moradia, ou seja, o seu próprio corpo. Desrespeitando os limites da saúde. A gente vê pessoas, vou dar alguns exemplos, eu estava tentando fugir desse ponto, mas eu acho que será necessário. Procedimentos estéticos, em que as pessoas estão fazendo, só para elas se colocarem dentro do padrão estético estabelecido pela sociedade lá fora. Aí, esses procedimentos dão alguns problemas, as pessoas ficam com sequelas, corpo deformado, problemas de saúde que depois vão permanecer no corpo da pessoa muitos e muitos anos, para não dizer a vida toda. E o objetivo dela não é alcançado, trazendo frustração, decepção, uma série de outros problemas, que vai desde dificuldades econômicas até problemas de convivência social. A gente está diante de uma sociedade, principalmente a juventude na atualidade, que está nesse extremo, de manter esse padrão estético, fazendo uso de substâncias tóxicas. Eu me lembro de uma reportagem recente que eu vi na internet, de um jovem que o fígado estava dilatando, trincando, rachando, o baço, tudo isso consequência de substâncias tóxicas que ele ingeriu no corpo algum tempo atrás, para favorecer o crescimento dos seus músculos, do seu corpo. E nesse ponto, esse jovem não estava procurando a saúde do corpo, um bem-estar físico, não. Ele estava preocupado em alcançar os padrões estéticos sociais da atualidade. E aquela substância, depois de um certo tempo, não só fez os músculos crescerem, mas também os órgãos externos. Ele estava se arrebentando por dentro e morrendo aos poucos, e do lado um pai e uma mãe chorando diante de uma consequência inevitável que seria a morte na vida do jovem. Problemas como esse a gente vê, e eu estou falando dos extremos, mas tem aquele outro extremo, as pessoas que acham que não devem zelar do corpo. Bom, Deus é um espírito, nós vamos ser salvos, vamos entrar na glória, vamos ser glorificados, e para que eu preciso preocupar com o meu corpo? Bom, se a pessoa pensar dessa forma, e ela for uma pessoa jovem, ela pode botar na cabeça dela que nos últimos dias de vida dela, ela vai ter muitos problemas de saúde, porque ela não está zelando do corpo. Nós temos aí problemas sérios na área da saúde, como diabetes, problemas cardíacos, problemas respiratórios,
Porque uma parte das pessoas, que é o outro extremo, o primeiro extremo eu já mencionei, aqueles que visam o cuidar do corpo, mas como um padrão estético, exagerando, em detrimento da saúde. E do outro extremo, aquele que acha que o corpo seria uma casca de ovo, que quando tira ali o que interessa, que é o que está dentro do ovo, joga a casca fora. Mas não é assim. Inclusive, mencionando isso, quem esteve conosco no último domingo aprendeu que quando Jesus voltar, o seu corpinho vai ser o mesmo, porém glorificado. Um corpo glorificado. Os salvos terão na presença de Deus um corpo também, irmãos, glorificado. Não sujeito às limitações que nós temos nesse momento, mas glorificado. Assim como Jesus tem um corpo, e Ele está glorificado, todo exaltado. Então, há necessidade sim de cuidarmos do nosso corpo. Há necessidade sim. Portanto, toda a nossa essência deve ser conservada pura, santa, agradável a Deus. Está em Romanos capítulo 12, onde eu uso aqui como referência. E agora eu vou fazer uma crítica aqui e até um ensinamento. Muitos pastores se descuidam da saúde física em razão de estarem sobrecarregados com diversas atividades, compromissos, ministrações, ou compromissos materiais, estudo, trabalho, família. Então, muitos pastores, muitos cristãos, muitos servos de Deus estão em detrimento do cuidar do corpo, da saúde física, estão dedicando a outros pontos eu diria, com extremo cuidado, em detrimento de cuidar do corpo. É claro que há importância na nossa vida para se viver nesse mundo, nós temos que criar um critério de que algumas coisas são mais importantes do que as outras. Sim, é importante a obra de Deus, é importante para aquele que é chamado para cumprir o ministério. Deus chamou naquele ofício pastoral, mas junto com essa importância tem outras situações. Eu quero mencionar aqui, até mesmo usar como referência, quando a Bíblia fala que quem precisa de médico é quem está doente. É ou não é? Sim. Então, eu quero fazer menção desse versículo, dessa passagem que Jesus citou, num outro contexto. Mas eu quero dizer para vocês que se eu vou fazer a obra de Deus, se eu pretendo fazer a obra de Deus por muitos dias de vida, eu tenho que cuidar do meu corpo, para que eu tenha condições, sim, de estarem pregando a palavra de Deus. Estão compreendendo? Então, a pessoa realizar alguns procedimentos para manter essa saúde física não é errado. Errado é o extremo. É o extremo. Então, nós temos que buscar um equilíbrio, não o extremo. Importante também eu fazer uma ressalva aqui, mencionar, que a questão de estética, eu estou mencionando como exagero, quando isso é em detrimento da saúde do corporal. Em detrimento. Não significa que a pessoa deve se deixar se viver ou viver de qualquer jeito. Não é isso. Não é isso. Você pode sim cuidar da sua aparência. Isso também é importante. A nossa aparência física, sim, é importante. Mas não em detrimento da saúde. Não de uma forma em procurar uma beleza, um padrão estético, como eu disse, para se manter agradável dentro do padrão da sociedade de momento, em detrimento da saúde, prejudicando a saúde, prejudicando outras vidas. Aí que é o problema, tá bom? Então nós precisamos de um equilíbrio. O cuidado excessivo com o físico faz com que muitos crentes negligenciem a vida espiritual. Então, algumas pessoas tendo um cuidado excessivo com o físico, elas estão também negligenciando a sua vida espiritual, negligenciando aquele compromisso que ela tem com Deus. Jesus afirmou que somos o sal da terra
E o sal representa equilíbrio, harmonia, moderação. É claro que precisamos cuidar do corpo e da nossa aparência, mas sem exageros. Não podemos o deixar levar pelos padrões impostos pelo mundo. Devemos, sim, nos adequar aos modelos divinos, a fim de que em tudo o Senhor seja glorificado. Então, eu estou mostrando para vocês que o cristão ele tem que ter um equilíbrio, não exagero para um lado e nem para o outro. Então, vamos falar um pouquinho aqui de templo do Espírito Santo, a parte que nos impulsiona a raciocinar que o nosso corpo tem uma importância também espiritual. O nosso corpo ele é santuário de Deus. A mordomia do corpo implica em reconhecer que o mesmo pertence ao Senhor e, portanto, deve ser santo, agradável a Deus. Então, quando nós falamos que o nosso corpo ele pertence a Deus, e a mordomia quer dizer que nós estamos aqui cuidando de algo que é de Deus. Então, se o nosso corpo pertence a Deus, e nós estamos cuidando desse corpo que pertence a Deus, nós estamos... A Bíblia usa uma linguagem figurada como a condição de um mordomo, alguém que zela, que protege, que cuida, que administra os bens de outro. Então nós somos um mordomo, nós estamos exercendo mordomia, estamos cuidando de algo que é de Deus, e o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, pertence a Deus. Então nós temos que zelar do nosso corpo. Quando recebemos a Jesus Cristo como Salvador, mediante a fé, nosso corpo, outrora dominado pelo pecado, tá bom, irmãos? Torna-se um santuário ou morada do Espírito Santo. Então, quando alguém aceita Jesus Cristo, o corpo da pessoa, aquela pessoa passa a ser morada do Espírito Santo. Temos então a responsabilidade de mantermos esse santuário sempre arrumado, limpo e santo. Então nós temos a responsabilidade de cuidar, sim. E isso envolve também a questão física, não só a questão das ações e atitudes pecaminosas. Inclusive nós vamos mostrar para vocês que há alguns pecados que as pessoas praticam e que estão diretamente relacionadas ao cuidado físico, ao cuidado do corpo. Nosso corpo pertence a Deus. Muitos acham que têm o direito de fazer o que quiser com o seu corpo. E são inúmeras as pessoas que pensam dessa forma, que ela tem o direito de seu bel prazer decidir o que faz e o que não faz do seu corpo. Mas como nós somos servos de Deus, e tudo que nós somos e temos pertence a Deus, eu já mencionei, nós somos apenas mordomos, estamos apenas administrando, cuidando aquilo que não nos pertence. Então nós temos que entender que nós não temos o direito de fazer ao nosso bel prazer atitudes ou ações que prejudicam algo que não nos pertence. Estou dando essa ênfase nesse ponto. O seu corpo, você, pertence a Deus. É patrimônio dele, de uma certa forma. Nosso corpo não nos pertence, pois somos comprados por bom preço. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19 e 20. O seu corpo é propriedade do Senhor. Por isso, não viole os padrões de vida estabelecidos por Ele. Então, se o nosso corpo é do Senhor, nós não podemos violar os padrões que Deus nos traz através da sua palavra, para que nós venhamos continuar vivendo, ou aqui nesse mundo existindo. Nós temos que seguir esse padrão que Deus nos deu de vida. Zelar do que é dele, da forma que ele está estipulando, apresentando, não da forma que nós desejamos. Não da forma que nós queremos, o ser humano não pode fazer isso. E quando eu digo essas palavras, eu estou dizendo de uma forma geral para todo ser humano. Eu não estou aqui distinguindo, separando, essa palavra é para aquele que é cristão. Não, essa palavra é para todo ser humano. A questão é que
o cristão, por ter se entregado ao Senhor Jesus, crendo na palavra dele, ele tem por obrigação, pois se ele já reconhece que ele é servo de Deus, ele já tem por obrigação fazer a vontade de Deus. Enquanto que o outro, ou a parte que ainda não serve a Deus, falando isso para ele, ele está aprendendo algo que de repente não sabia. Que ele não é propriedade dele mesmo, que ele pertence a alguém, e esse alguém é Deus. Instruindo, orientando essa pessoa a também a se dispor a fazer a vontade de Deus, a se prontificar a viver o padrão de vida que Deus quer que ele viva. E nós encontramos esse padrão de vida na Bíblia. Então a palavra não é só para o cristão, a palavra é para todas as pessoas que possam nos ouvir, que possam desejar aprender. E como ter uma vida agradável a Deus e preservando aquilo que Deus entregou para que a própria pessoa venha administrar, que é o seu próprio corpo. E ainda, preservando a saúde, diga-se de passagem, preservando o seu bem-estar, que pode trazer consequências negativas para a própria pessoa. A gente lida com isso a todo momento. De repente, dentro da nossa própria família. De repente, você mesmo que está nos acompanhando nas mídias sociais, é uma pessoa que não tem pensado dessa forma, em detrimento da sua saúde, procurando um padrão estético, né? Que de repente não é você mesmo que estabeleceu, você até discordaria, mas para querer fazer parte de uma sociedade que aprova daquele jeito, você está cedendo a essa pressão e procurando alcançar esse padrão, que a maioria das vezes a pessoa não consegue alcançar. Ela está sendo manipulada. A maioria das vezes esse padrão estético que a sociedade, principalmente algumas pessoas na sociedade manipulam, com segundas intenções de comércio, com segundas intenções, são simplesmente impossíveis de alcançar, de uma forma geral, generalizada. Tá bom? Então vamos continuar aqui então. Buscando o equilíbrio, nós já falamos, né? O nosso corpo pertence a Deus, o nosso corpo... Vamos falar um pouquinho agora a respeito do pecado, já agilizando essa parte, para nós orarmos em favor dos irmãos e das irmãs. Já que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é um santuário de Deus, e o Espírito Santo habita em nós, e nós temos que viver então com esse corpo, o padrão que Deus traz para que nós viemos viver. Vamos falar um pouquinho então sobre dos pecados, pecados que prejudicam o nosso corpo. Pecar contra o corpo é transgredir as leis que regem o funcionamento normal do corpo. Então, pecar contra o corpo é você transgredir leis que regem, que administram o bom funcionamento, o funcionamento normal do nosso corpo. Nós vamos falar sobre isso aqui na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 4, a Bíblia fala de leis e de obediência. E nós vamos dar alguns exemplos. Quando alguém está pecando contra o corpo, eu digo pecando, a pessoa está prejudicando através do corpo e contra o corpo e também o seu relacionamento com Deus, a si próprio. A glutonaria, o que é isso, glutonaria? Atualmente, muitas são as opções de se comer além dos limites. Então, nos dias atuais, nós temos opções que os restaurantes oferecem, que favorecem para as pessoas alimentarem de uma forma excessiva, comer exagerado. E nesse ponto, aqui aplicando contemporâneo nos nossos dias, tem pessoas que prejudicam o corpo porque fazendo uso desses estabelecimentos, onde a pessoa não tem um certo limite do que ela come, o limite é ela mesma que impõe, e de repente uma pessoa que é abusiva naquilo que ela come exagerado, prejudicando sim o bom funcionamento do seu corpo. A diabetes é resultado disso. Problemas de circulação de sangue, colesterol, obesidade.
E uma série de outros problemas que nós todos estamos acompanhando, que faz parte dos nossos dias, do nosso dia a dia no meio da sociedade. E que você procura orientação de especialistas, lá presencialmente no consultório médico, ou através de meios de comunicação, e todos os especialistas da área, a medicina, vão dizer, olha, corta isso, corta aquilo, se alimenta de um certo controle, cuidado com isso que você está comendo, cuidado com o sal para não ter um infarto, cuidado com o açúcar para, colesterol e outras diabetes. Então, a pessoa que não tem um domínio próprio no que ela come, muitas das vezes, ela é induzida nesses ambientes a comer exagerado, ou até mesmo dentro de casa. E nós estamos vivendo, eu falei algumas semanas anteriores, sobre a ansiedade e a depressão, que é um mal do momento. Quem está preocupado com coronavírus e outras enfermidades, pandemias, deve se preocupar sim. Mas existe um mal, irmãos, que já está há muito tempo no meio da sociedade, falando de problemas de saúde, que está destruindo a sociedade, um mal silencioso, e muitas pessoas estão tentando despertar a sociedade a respeito, mas não estão se despertando, que é a ansiedade e a depressão. Então, muitas pessoas estão com tantos problemas dessa área, ansiosas, e comem exagerado, e prejudicando o próprio corpo. Então, nesse caso, eu estou denominando que esta pessoa, eu estou apontando que estas atitudes seriam um pecado contra o seu próprio corpo, ela está prejudicando o seu corpo. E aí, uma coisa puxa a outra. Se o nosso corpo, ele é propriedade de Deus, e nós estamos aqui como mordomos para cuidar deles, ou cuidar dele, se nós estamos prejudicando ele, então nós estamos deixando de seguir as recomendações de servo de Deus, que é cuidar de algo que não nos pertence, pertence a Deus. Uma coisa puxa a outra. Você prejudicando o seu corpo, está pecando contra o seu corpo. Mas, ao mesmo tempo, por ser propriedade de Deus o seu corpo, você então passa a pecar contra Deus, porque você não está zelando daquilo que não te pertence, como a Bíblia recomenda. Quem está compreendendo, diga amém, Jesus. A palavra de Deus é incisiva contra o pecado da glutonaria. É claro aqui que lá no sentido etimológico da palavra, lá nos originais, a glutonaria era um processo que as pessoas realizavam lá em tempos antigos no Oriente Médio, não só no Oriente, mas outras regiões também do globo na época, no passado, em que as pessoas comiam exageradamente, e a depressão já existia, a ansiedade já existia, talvez motivados por isso ou não, de uma certa forma passar mal, principalmente em festas de orgia, festas que eram promovidas com viés religioso, de adoração a deuses pagãos, a imagens de escultura. Então fazia e promovia aquelas festas, convocava a sociedade, e as pessoas comiam exageradamente. Só que as festas duravam 2 dias, 3 dias, 7 dias, e a pessoa toda cheia de vinho, de alimento, de todas as sortes, aquele negócio, ela queria continuar então festejando, não queria dar aquela pausa devido às consequências do mal-estar. O que ela fazia? Ela expelia, ou forçava a expelir o que ela já tinha se alimentado, jogar para fora, para poder continuar comemorando, festejando e bagunçando. Então, a Bíblia, e lá no original a gente entende que glutonaria era envolvida a isso. Mas eu estou pegando a essência da forma que era lá nos padrões, lá na Idade Média, ou lá no passado, no Oriente Médio, o que motiva e trazer e aplicar nos nossos dias. Como eu disse, a ansiedade, a depressão e outros fatores. Então as pessoas estão prejudicando. Então cuidar do seu físico, cuidar da saúde, cuidar da corrente sanguínea, isso é agradável a Deus, irmãos, porque o seu corpo não te pertence. Tá bom? E aqui eu quero já mencionar, fazer uma caminhadazinha, um exercício físicozinho, principalmente
aquelas pessoas que ficam muito paradas. E olha, dependendo da atividade física do trabalho que você está exercendo, talvez você está exercendo um trabalho que envolve muito movimentação física, mas é repetitivo e é de uma forma descontrolada. Esse tipo de exercício, ele não contribui para o bem-estar físico, senão não dava dor na coluna, não dava desvio na coluna, porque alguém trabalhou na indústria da construção civil, fazendo exercício muito tempo, de uma forma irregular, sem um cuidado, e deu problema de desvio na coluna, deu problema nos braços, nos ossos. Não nesse sentido, exercício físico, mas exercício físico controlado e recomendável. Então não é pecado e não é errado, você está cuidando de algo que é de Deus. Fazer uma caminhada, fazer um exercício físicozinho que venha manter o bom funcionamento do seu coração, evitar a surpresa de um infarto. Cuidado com a dieta alimentar, com aquilo que você come. O médico, toda vez que vai lá no check-up, fala: minha irmã, minha filha, cuidado com o excesso do açúcar, como eu já mencionei, com o excesso do sal. E para algumas pessoas, cuidado com o álcool faz mal. O tabagismo, para aqueles que fazem uso do cigarro, vai te matar. Olha o câncer, olha isso, olha aquilo. E o ser humano desrespeitando e desprezando tudo isso. Mas para você que serve a Deus, que de repente achava que não tinha importância, ou mesmo que não serve a Deus e achava que você decidia o que quer, o que não quer com o seu corpo sem dar satisfação a ninguém, aprenda, você é de Deus, o corpo é de Deus, nós temos que zelar dele, cuidar dele, da melhor forma possível. Tá bom, irmãos? Vamos lá então, falamos de glutonaria, fornicação. Fornicação é algo mais profundo com relação a pecado, e mais conhecido, né, no meio cristão, no meio da sociedade, entre as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Fornicação é um ato, um relacionamento íntimo, sexual, de pessoas que ainda não são casadas. Elas ainda não são casadas, um relacionamento sexual. Então essas pessoas estão fornicando. Elas estão usando o corpo, e isso é prejudicial. Nós não estamos falando que cuidar do nosso corpo é cuidar de algo que pertence a Deus. Então, fornicação é um problema sério no meio da juventude, principalmente no meio da juventude, é claro, porque a fornicação tem a ver com relacionamento sexual de pessoas que ainda não são casadas. Ainda não é a metade de alguém, não são casadas. Preste atenção, diz respeito à prática sexual entre pessoas solteiras, trata-se de um pecado contra o corpo, é obra da carne. Então, a pessoa fornicar, o jovem, ou qualquer outra pessoa que é solteira, tem relacionamento íntimo sexual com a outra pessoa, seja jovem ou não, ele está praticando um pecado que a Bíblia apresenta como fornicação. Esse tipo de atitude é obra da carne, é obra da carne, da natureza pecaminosa humana, que o ser humano tem desde o dia que foi concebido no ventre da sua mãe e nasceu. E que esta natureza humana pecaminosa mantém o ser humano desligado de Deus, a não ser que ele seja liberto do domínio e da presença dessa natureza pecaminosa na vida dele e no corpo dele. E essa libertação só vem por intermédio de Jesus Cristo. E qual é o processo que Jesus utiliza para libertar o homem e a mulher dessa natureza pecaminosa denominada carne? Quando o homem e a mulher, quando o ser humano crê que Jesus morreu no lugar dele. É simples assim. Acreditar que Jesus perdoa os seus pecados. Acreditar que essa graça de Deus é tão grande, que por mais que você seja um pecador, que vive fornicando, que vive nessa prática pecaminosa, natural da sua natureza humana carnal,
Mas se você acreditar de todo o coração que Jesus perdoa o seu pecado e te libera do domínio desse pecado, você já é um servo de Deus. A partir daí você só precisa se dispor a fazer a vontade de Deus, a seguir os padrões que Deus nos mostra através da sua palavra, para nós vivermos enquanto nós aguardamos Jesus voltar. Quem está compreendendo, dão glória para Jesus. Então a fornicação, ela é sim um pecado que pecamos contra o nosso próprio corpo. E automaticamente também pecamos contra Deus, tá bom? É uma obra da carne. Bom, agora nós vamos mais fundo um pouquinho, dentro do assunto. Nós estamos falando de pecados contra o corpo e contra Deus. O adultério. O adultério já diz respeito à relação sexual de pessoas casadas com outras que sejam solteiras ou também casadas. É a infidelidade conjugal. Aí sim é adultério, que também é um pecado. A pessoa que pratica o adultério, a pessoa que tem um compromisso, ela é casada, a sua esposa ou seu esposo, e há intimidade sexual com a outra pessoa, que não é a sua esposa, que não é o seu esposo, está praticando o adultério. Esta pessoa que pratica o adultério, ela está pecando contra o seu próprio corpo, e também pecando contra Deus. Pois a Bíblia nos ensina que são duas carnes, mas unidas. O casamento é a nossa metade. Quando há um casamento, quando tem um casamento, o casal. Então, o pecado do adultério é um pecado. Também como a fornicação é uma ação, uma atitude que é obra da carne, que faz parte da natureza pecaminosa humana, que aquele que já aceitou Jesus, a pessoa que já se entregou para Jesus, ela não deve praticar, porque ela tem consciência disso. As pessoas na sociedade que ainda não conhecem a palavra de Deus, naturalmente elas praticam o pecado, as obras da carne, fornicação, adultério e todas as demais. Mas a partir do momento que elas são conscientizadas que aquilo é desagradável a Deus e que elas pertencem a Deus, elas já têm, eu diria, condições de escolha. Se eu apresentar para você, eu vou te presentear, um exemplo, vou exemplificar aqui, uma ilustração. Eu vou presentear você e dizer para você, olha, escolhe. E aí nós vamos numa loja. E aí eu chego e digo para você, eu quero que você escolhe e apresentar para você um produto, alguma coisa, um perfume, exemplo. Que tal esse aqui? Aí você olhar para os demais e for tentar apontar para o outro. Não, mas escolhe nesse aqui. O fato de apresentar só uma opção, você só tem escolha no sentido de negar ou aceitar aquela opção. Mas se tem mais opções, você pode negar, não querer presente nenhum, ou aceitar escolhendo qualquer uma das opções que lhe foram apresentadas. Então, quando nós pecamos contra Deus, quando a pessoa ainda não conhece a Deus, ela pratica pecado, porque é natural da vida do homem e da mulher. Todo ser humano é assim, que nasce assim. Mas ele não tem opção. A opção seria, de repente, alguém vai dizer, não pecar. Mas esse é que é o problema, não tem essa opção. Porque todos que nascem nesse mundo já nascem dominados pelo pecado. Debaixo do senhorio, o pecado é senhor da pessoa, manda na pessoa. Talvez ela não pratique uma atitude pecaminosa de uma forma, mas sempre vai praticar de uma ou de outra.
Talvez o homem, ele é fiel no que diz respeito àquilo que não pertence a ele. Ele não pega aquilo que não pertence. Mas ele não é fiel, de repente, o próprio relacionamento com a esposa. Assim é a sociedade pecaminosa, é a realidade do mundo. É assim que a Bíblia nos ensina que nós chegamos a esse mundo quando nós nascemos. Não tem opção. Mas, quando nós ouvimos a palavra de Deus, aparece uma segunda opção. Sabe qual é ela? Crer que Jesus morreu no nosso lugar, que Ele tira esse domínio da carne da nossa vida e nos dá a condição de ter a vida eterna com Ele. É uma segunda opção. Só que esses benefícios só vai se materializar na nossa vida se a gente escolher a segunda opção. Se a gente decidir, não, eu decido servir Jesus Cristo. Eu decido ficar do lado dele, servir ele, seguir os passos dele. É uma questão de decisão. Então a prostituição, ou seja, o adultério, as pessoas praticam porque naturalmente é pecado, vem lá das obras da carne. Mas o cristão, ele já sabe disso, irmãos. Ele sabe que ele não é mais dominado pela força da carne, que Jesus já o liberou disso. E que o Espírito Santo habita nele, Deus habita nele, ele é templo do Espírito Santo. Já falamos isso aqui nesta manhã. Então a gente não pode, o cristão não pode, ele tem que lutar contra isso, buscar a força de Deus. E olha que o adultério, o pecado, começa lá dentro de você. Inclusive Jesus ensinou que a pessoa começa o processo do adultério antes do ato ser consumado, adulterando dentro de si próprio, nos seus pensamentos, cobiçando. Então o adultério também faz parte. E agora, de uma forma mais abrangente, a palavra prostituição, que diz respeito a todas as práticas sexuais pecaminosas, inclusive o homossexualismo. Todas as práticas pecaminosas, eu estou juntando tudo isso em um pacote, colocando como prostituição, para mostrar que lá também, lá nos originais, lá no Oriente, a palavra prostituição, ela tinha alguns significados diferentes do que nós temos na atualidade. Lá, por exemplo, havia uma prostituição, que na verdade era uma parte do culto religioso de algumas entidades, de algumas divindades. A deusa Artemis, ou Afrodite, na outra mitologia. Parte do culto dessa deusa, que acontecia lá na cidade de Corinto, era ter relacionamento sexual com sacerdotisas que representavam a deusa lá no templo da deusa. Então o homem ia lá para participar do culto de adoração à deusa do amor. Então ele tinha relacionamento sexual com uma das sacerdotisas que trabalhava ali no templo, que administrava no templo. A sacerdotisa era como se representasse a deusa do amor. Para que aquele homem, de repente, adorando a deusa, fosse bem sucedido na sua vida sentimental, na sua vida amorosa. Então, prostituição tinha a ver com isso também. Tinha as prostitutas cultuais, ou culturais, pode-se dizer dessa forma também, como também a prostituição da infidelidade conjugal. E aqui eu estou abrangindo mais, colocando como a palavra prostituição, agregando toda e qualquer atitude pecaminosa, ou toda e qualquer ação na área sexual, que não está dentro dos padrões da palavra de Deus, recomendados pelo Senhor Jesus, que nós possamos praticar como servos de Deus, dentro dos padrões que compete àquela pessoa cujo corpo pertence a Deus, e ela reconhece isso. Então a prostituição estou englobando, e aí eu coloco também homossexualismo e outras ações. O diabo tem feito de tudo para levar o máximo de pessoas à perdição eterna. Infelizmente, muitos estão facilitando as coisas para ele, assistindo filmes impróprios, acessando sites inconvenientes, lendo revistas pornográficas e tantos outros vícios mundanos. Não dê lugar ao diabo, a Bíblia recomenda, não dê lugar ao diabo.
Então, milhões de pessoas estão indo com a alma, ou deixando a sua alma ir para o inferno. E quando fala alma ir para o inferno, não é só literalmente após a morte da pessoa. Tem pessoas que estão em vida, mas estão completamente desequilibradas, com a vida completamente fracassadas, dominadas pelo maligno, decorrente de ações, e como nós estamos falando de prostituição, porque elas deixaram de vigiar, de ter uma atenção e cuidar do seu corpo, deixando ser seduzida por aquilo que os seus olhos trazem de informação, os ouvidos trazem de informação. Eu vou trazer para vocês uma informação científica, para a gente encerrar aqui agora e concluir. Nós temos os nossos 5 sentidos: o tato, o paladar, o olfato, né, o cheiro, a audição e a nossa visão. Esses 5 sentidos que levam todas as informações da nossa vida externa para dentro do nosso cérebro, para dentro de nós. E desses 5 sentidos, o que nós mais valorizamos, o nosso cérebro mais usa para trazer informação, é o que os nossos olhos levam de informação. 86% das informações que nós recebemos lá no nosso cérebro vem com aquilo que nós enxergamos. 10% das informações que vai para dentro de nós vem daquilo que nós ouvimos. Então aí já dá 96%. 4% vem através do tato, daquilo que nós tocamos, do olfato, que nós cheiramos, e do paladar, que nós sentimos o sabor. Dá para perceber a importância que isso tem? A questão daquilo que nós olhamos? Se você olha e permanece olhando coisas que vão incentivar a natureza da carne que está dentro de você, pastor, mas o senhor não disse que Jesus veio para nos libertar dessa natureza pecaminosa carnal? Veio. E nesse momento, ele nos libertou do domínio. Eu não disse para você que tinha uma outra opção? Antes de aceitar Jesus, nós temos uma opção só: pecar, fazer a vontade da carne. Reconheceu Jesus como Salvador através de ouvir a palavra, temos uma outra opção: a gente decide fazer a vontade de Jesus. Ou há pessoas que ainda decidem, sabe o quê? Vou continuar fazendo as obras da carne. Você tem a opção. O que Jesus fez então, quando você aceitou Ele? Ele tirou nesse momento o domínio que a carne tem sobre você. Haverá um momento, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, o seu corpo for glorificado. Lembra da última, do domingo passado? Quando o seu corpo for glorificado, aí você vai ser livre, liberto da presença do pecado, da natureza pecaminosa que ainda está em mim e em você. Ela vai ser retirada. A corruptibilidade vai ser tragada pela incorruptibilidade. Mas até lá, a natureza pecaminosa ainda está aí. Se você olha e permanece olhando coisas que incentivam essa natureza pecaminosa dentro de você, o que vai acontecer? Você vai pecar. Exemplos. O caso de Davi, que é bem emblemático, e a gente sempre menciona o caso de Davi, cobiçando Betseba pela janela do seu palácio. Prostituição, irmãos, pecado contra o corpo. Vamos concluir aqui para a gente orar em favor dos irmãos. Na Bíblia encontramos várias mensagens que nos orientam a manter-nos puros e saudáveis. Então, cuidemos do nosso corpo, com o objetivo de glorificar a Deus. Um versículo bíblico: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. O corpo que você tem pertence a Deus, você só é um mordomo. Quem compreendeu, diga amém. Cuidar da saúde, do bem-estar físico faz parte desse processo. Que Deus abençoe. Fica de pé, dá uma salva de palmas louvando o nome de Jesus.